Olá, esse é um tutorial para a gente aprender a usar para a comissão de avaliação discente do DACT, aprender a utilizar os formulários online de avaliação feita pelos discentes. E vai ser uma série de tutoriais, série de vídeos. Esse primeiro é para falar só sobre o formulário base, entender onde é que ele está, como é que a gente utiliza ele e como é que ele está estruturado. Bom, então a gente está aqui no Google Drive da chefia do DACT e aqui na chefia então a gente entra, lembra, né, como é que é? Vocês acessam essa pasta aqui, que é que vocês têm acesso, e os formulários estão na área de documentos. Os membros da comissão de avaliação do DACT receberam convites para editar esses formulários. Então eles são editores desses formulários. Mas se por um acaso você esquecer como é que faz, você pode então entrar aqui no Google Drive da chefia, vem na área de documentos, tem uma pasta de avaliação discente de disciplinas. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma pasta dedicada a esse período das disciplinas remotas durante a pandemia de Covid-19. Futuramente vai ter uma nova pasta aqui com as aulas presenciais e também, como a gente fez aqui, separados por semestre. Então, hoje a gente vai falar aqui dentro das pastas por semestre, tem os formulários aqui específicos que foram aplicados nesse semestre. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar do formulário base, que é esse aqui que a gente chama de cópia de segurança. Tem duas cópias de segurança, uma do formulário aplicado aos alunos de biomedicina e uma do formulário aplicado aos alunos de farmácia. Eu vou abrir os dois e mostrar a diferença entre eles. A diferença é em apenas uma pergunta do formulário e depois eu vou fechar um deles para a gente trabalhar só com um deles, tá bom? Então, farmácia e biomedicina. Então, só para identificar a diferença é a seguinte. A primeira pergunta, que é a disciplina que o aluno está vindo avaliar, é essa pergunta que é diferente. Porque aqui o aluno é um tipo de pergunta que a gente colocou com um menu de lista suspensa, né? Então o aluno clica na lista suspensa e escolhe qual é a disciplina. E no formulário para farmácia, ou seja, estão apenas as disciplinas que são oferecidas para o curso de farmácia regularmente, sejam obrigatórias ou eletivas, tá? Então também é uma questão de menu de lista suspensa. Então eu vou apagar um desses, vou fechar um desses, na verdade, e trabalhar só com o outro, tá? Mas lembrando que a comissão tem que trabalhar com os dois formulários. Bom, nos dois formulários, a gente tem aqui, vamos começar aqui por cima, pelas configurações dele. O que a gente tem aqui é que em colaboradores, esse formulário é da chefia, né, do DACT, da conta da chefia do DACT, mas tem adicionados aqui os atuais membros da comissão de avaliação do DACT. As professoras Lívia, Luciana e Priscila e o professor Reginaldo, tá? Então todos vocês são editores. No futuro, isso aqui vai trocar eventualmente quando tiver mudança na composição dessa comissão. E aí, quando isso acontecer, a chefia tem que, então, adicionar esse novo editor e retirar a pessoa que saiu da comissão. Então, a comissão tem total acesso ao questionário e pode manipular ele, excluir questões, excluir respostas, editar perguntas e tudo isso. Vocês podem repassar o link desse formulário para qualquer professor do DACT, porque ele está configurado para que a pessoa que tem o link ela pode ver o formulário, mas não pode alterar, não pode editar. Só a comissão e a chefia de departamento, tá? Então, isso foi só para mostrar isso aqui. E muito bem, a configuração básica dele aqui, ele não coleta endereços de e-mail, a pessoa não precisa fazer login, o aluno não pode editar após o envio e ele não pode ver os gráficos de sumário e resposta de texto. A gente não habilitou nada disso aqui, né? Barra de progresso, embaralhar a ordem de pergunta não se deve fazer nesse tipo de questionário. Mas a gente pode marcar isso aqui, que é mostrar o link para enviar outra resposta. Ou seja, quando ele termina, aparece a opção para ele clicar e enviar uma nova resposta, que seria ele avaliando uma outra disciplina. Tá bom?
E, obviamente, isso não é um teste, não vale ponto nem nada disso, né? Então, essa é a configuração do formulário da cópia de segurança, formulário base, tá? Quais são as perguntas desse formulário base? Ele tem... parece que são muitas seções, né? Se são mesmo, mas isso tem uma explicação. Então, vamos lá. A seção 2... Seção 1 tem só esse cabeçalho, né, com uma instrução e explicando a importância de responder o questionário de avaliação de disciplinas e docentes. Na segunda seção, a identificação da disciplina e do período letivo. Então, a primeira pergunta é qual é a disciplina, a segunda pergunta é já qual é o turno. A gente não vai perguntar mais qual é o semestre que ele cursou aquela disciplina. Por quê? Porque a gente decidiu aplicar um questionário por semestre. Por que isso? Porque o questionário é único para todas as disciplinas. Então, quando tinha um resultado com as respostas dos alunos, a gente exporta isso para uma planilha, era necessário, então, quando vai acumulando, né, respostas de vários semestres consecutivos, o que acontece é que você acaba tendo que fazer 2 filtragens depois disso na planilha. A primeira filtragem é pelo semestre e a segunda filtragem é pelo turno. E ainda tem a filtragem por disciplina. Então são 3 filtragens, na verdade. Então isso começa a dificultar bastante o uso na planilha. Então a gente resolveu reduzir isso e adiciona um trabalho a mais para a comissão. Qual é esse trabalho? No final do semestre, fazer uma cópia desse formulário, dessa cópia de segurança, para aplicar naquele semestre específico. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo, tá? Então, nessa primeira sessão tem 2 perguntas, a disciplina e o turno. Vou aproveitar e me corrigir aqui, que eu não tinha corrigido. E turno. Porque as disciplinas em turnos diferentes podem ser oferecidas por professores diferentes, né? A terceira sessão é sobre a disciplina, tem uma pergunta só. E depois tem a seção 4, que é sobre os professores, a atuação dos professores. Nessa sessão... mas, Mário, e disciplinas que tem muitos professores atuando? Não tem problema. Olha só como é que está montada essa sessão. A primeira pergunta é o nome do professor. E a gente de cara esclarece para o aluno isso aqui. Se a disciplina teve mais de um professor, não se preocupe, mas ali na frente você poderá avaliar outro. Então ele vai dizer aqui o nome do professor na resposta dele, aí vai falar sobre o desempenho desse professor e vai eventualmente deixar um comentário específico sobre esse professor. No final disso, que é o final dessa sessão, tem uma pergunta assim: a disciplina teve outro professor que você queira avaliar? Se o aluno teve outro professor nessa disciplina que ele queira avaliar, ele vai clicar em sim, senão ele vai clicar em não. E essa questão, ela tem uma condicional nas respostas. Se ele clica em sim, vem para a próxima sessão, que é uma sessão idêntica a essa aqui que a gente estava, para ele avaliar mais um professor. Então ele vai botar nome, vai avaliar o desempenho do professor, vai fazer comentário, e de novo tem a pergunta. Se ele responde não, vai lá para a sessão 10, que é a de autoavaliação. Então, enquanto ele não clicar em não, vai ficar jogando ele para frente para uma sessão igualzinha, que é uma sessão de avaliação do professor. Então ele vai ter que colocar o nome do outro professor que atua na disciplina, avaliar o professor, fazer comentário, se quiser, essa aqui é opcional. E aí, de novo, vem a pergunta: tem outro professor ou não? Se clicar em não, aí pula essas outras sessões aqui. Então, o total, se eu não me engano, são de 7 sessões. São 6 sessões, desculpa. É um total de 6 sessões. Então, até 6 professores por disciplina, que eu acho que é mais do que suficiente. A hora que ele clicar em não, vai pular todas as restantes e vai vir para a sessão 10. Né? Antes da sessão 10, a sessão 9, que é a 6ª sessão de avaliação de professor, como vocês podem ver, ela não tem aquela pergunta final de você tem mais um professor que queira avaliar? Então, obviamente, depois que ele responder isso aqui, vem automaticamente para a sessão 10. Então, na sessão 10 é uma sessão de autoavaliação, tem perguntas para ele se autoavaliar. E depois, na última sessão, que é a sessão 11, tem um espaço para comentários gerais sobre a disciplina. Então, é assim que está estruturado
questionário, nosso formulário de avaliação de disciplinas e docentes pelo discente. Esse é o questionário base, que eu também chamei de cópia de segurança, e é aqui que ele está estruturado e daqui que a gente vai gerar cópias de formulário para serem aplicados especificamente nos semestres. Tá? Então essa aqui é de segurança, ela não deve ser modificada. Nos próximos vídeos a gente esclarece o que fazer com ela quando a gente for aplicar para os alunos semestre por semestre. Muito obrigado, até o próximo vídeo.